Pai do Senhor, irmãs, agora é a minha vez de estar trazendo a palavra e Deus, Ele tem queimado muito forte uma palavra no meu coração. Estou fazendo esse vídeo porque eu tenho um pouquinho para falar dessa palavra e eu acho que no vídeo fica melhor. Eu quero deixar aqui no livro de Lucas, capítulo 7 e versículo 11, a partir do 11, tá, irmãs? Que vai dizer assim, ó. E aconteceu um pouco depois, ir ele à cidade chamada Naim, e com ele iam muitos dos seus discípulos e uma grande multidão. E quando chegou perto da porta da cidade, eis que levava um defunto, filho único de sua mãe, que era viúva, e com ela ia uma grande multidão da cidade. E vendo ao Senhor, moveu-se de íntima compaixão por ela e disse-lhe: não chores. E chegando-se, tocou o esquife, e os que levavam pararam. E ele disse: jovem, eu te digo, levanta-te. E o defunto assentou-se e começou a falar, e a entregou à sua mãe. E de todos se apoderou o temor, e glorificavam a Deus, dizendo: um grande profeta se levantou entre nós, e Deus visitou o seu povo. Amém? Glória a Deus. É uma passagem muito conhecida, né, da igreja, dos irmãos, né? Muitas pessoas, são histórias, algumas histórias assim dos 3 primeiros evangelhos aqui do Novo Testamento, no qual muitas pessoas conhecem, né? A morte de Lázaro, enfim. E essa aqui é uma das histórias muito conhecidas do filho da viúva. Então, irmãs, essa palavra ela vem dizendo que aquela mulher, ela já tinha sido viúva antes de enterrar o seu filho, né? Então, se a gente for começar desde lá do início da história dela, né? Talvez aquela mulher ela tenha planejado o casamento dela, né? Que é o que nós mulheres, quando vamos nos casar, a gente planeja o nosso casamento, a gente organiza convidados, a gente planeja como vai ser a festa, o vestido, a gente planeja tudo. A gente imagina que a gente vai casar, a gente imagina que nós vamos viver uma vida ali a dois, não é fácil, são 2 pessoas diferentes, 2 personalidades diferentes. Mas a gente planeja tudo, a gente sonha, né? A mulher, quando ela vai casar, ela sonha, né? E na vida dessa mulher não deve ter sido diferente, né? Ela se preparou, ela planejou, ela teve sonhos, projetos, deve ter colocado ali, vai ser assim. Ela sonhou, né? E quando a gente planeja, quando a gente sonha, a gente nunca vai sonhar, nunca vai planejar algo, vai projetar algo, pôr ali no caderno algo e vai colocar os imprevistos da vida. Porque é como diz a própria palavra, são imprevistos, né? A gente não tem como planejar um imprevisto. Eu vou casar, aí com 3 anos de casamento eu vou me separar, vou fazer faculdade. Não, a gente não planeja imprevistos da vida. A gente não planeja fazer uma vida e no meio da vida a gente fala assim: eu vou casar, eu vou crescer, eu vou fazer faculdade. Aí quando eu for trabalhar, eu acho que eu vou ter um câncer, acho que eu vou ter uma doença. Não, isso são imprevistos, são coisas que acontecem na nossa vida. Então, a gente nunca vai planejar, vai colocar isso dentro de um projeto, porque são imprevistos. E houve esse primeiro imprevisto na vida daquela mulher. Só que quando o esposo desta mulher morreu, ela ficou com seu filho. E naquele tempo, era lei o homem
trazer o sustento da casa, o homem trazer o alimento, o homem trazer a providência da casa. E a mulher cuidar do lar, cuidar das crianças, né? Cuidar de tudo que era remetente ao lar era responsabilidade da mulher. A responsabilidade do homem era trazer o sustento para casa. Então, quando o esposo daquela mulher faleceu, ela deve ter pensado assim: eu não vou ficar desamparada porque eu tenho um filho, homem. Então, automaticamente, toda a esperança que talvez aquela mulher tivesse perdido com a morte do seu marido, tudo aquilo que ela teria com o marido, como providência da casa, automaticamente ela transferiu aquilo para o filho, que era homem. Então ela se viu numa situação no qual ela pensou: não, agora ele vai crescer, ele vai trazer a providência, ele que vai ter que trabalhar, né? A responsabilidade vai estar com ele, eu não vou ficar desamparada. Mas a Bíblia vai dizer que passou um tempo, aquela mulher ela perde o seu filho. E aí eu fiquei pensando: meu Deus, aquela mulher planejou, aquela mulher projetou, aquela mulher sonhou, e veio o primeiro imprevisto. Aí ela transferiu toda aquela esperança dela, e aí veio o outro imprevisto da vida. Já de início eu quero te dizer: talvez você planejou, você projetou, você sonhou, e não só por conta da pandemia que veio, que te abateu, que te entristeceu, que te desanimou. Talvez você criou um projeto, você projetou algo na sua vida e você estava tão empenhada naquilo, você sonhou tanto com aquilo, que os imprevistos da vida, a prova, a luta, os levantes, fez com que você parasse de acreditar, parasse de sonhar. Talvez você depositou a confiança do teu sonho, do teu projeto a uma pessoa e você se frustrou. Talvez você transferiu isso como aquela mulher. Tudo que ela ia precisar, ela automaticamente havia transferido para aquele filho dela. E às vezes nós fazemos isso. A gente sonha, a gente planeja, a gente projeta. E aí a gente fala assim: ai, eu preciso falar com alguém, eu preciso passar isso para alguém. E aí acontece o imprevisto de você ser traído, da pessoa te desanimar, da pessoa não estar no mesmo espírito que você e frustrar os teus sonhos. E aí isso vai passando, você vai desanimando, você começa até a acreditar que não vai mesmo dar certo, que você não vai ser capaz de concretizar aquele projeto, aquele sonho. E mais pra frente aqui a palavra vai dizer que quando aquela mulher sai de cortejo para fazer o enterro do seu filho, porque naquele tempo, pela lei judaica, não era permitido ser enterrado mortos dentro da própria cidade. Então o cortejo era feito um cortejo, e esse corpo era levado para fora da cidade, para ser enterrado para fora da cidade. Só que geograficamente falando, a cidade de Naim, ela só havia um portão. Normalmente as cidades tinham vários portões. A cidade de Naim, segundo alguns estudos geográficos, nesse tempo ela só havia um portão, que era o portão de entrada e o portão de saída. E o que eu quero te dizer com isso? Talvez quando aquela mulher casou, toda feliz, a cidade de Naim, ela significa aconchego, tranquilidade, ela significa calma. Então é um lugar que transmite segurança, é um lugar no qual as pessoas sonham e falam: não, aqui é o lugar onde eu vou realizar meu sonho, meus projetos. Então ela entrou de cabeça erguida, alegre, sonhando. Só que nesse dia, pelo mesmo portão que ela entrou alegre, sonhando, ela saiu triste. Ela saiu desanimada.
ela saiu ferida, ela saiu desacreditada e envergonhada. Quem ia trazer o sustento? Quem ia estar do meu lado? Só que a Bíblia vai dizer que de contramão àquela multidão que sai triste, vem vindo uma multidão alegre, comemorando os feitos, as maravilhas de Jesus. E Jesus estava à frente daquela multidão. E a palavra vai dizer que quando há aquele encontro, Jesus, ele olha e se compadece do choro daquela mulher. A palavra de Deus vai dizer que Jesus, ele olha para ela e fala assim: não chores. Talvez eu fico tentando imaginar, vamos conjecturar aqui. Aquela mulher deve ter pensado assim: quem é esse homem para falar para eu não chorar? Porque eu perdi o meu marido, eu tô indo enterrar o meu filho, e esse homem veio falar: não chores, esse homem é doido. Ele veio falar: não chores. Mas mal sabia ela que enquanto ela estava indo na multidão que chorava pela morte, mal sabia ela que aquele homem que estava na frente dela era o dono da vida. Era o dono da vida, que tinha a chave da morte nas mãos dele. E automaticamente, quando Jesus fala para ela: não chores, a Bíblia vai dizer que ele chega perto, ele se achegou e tocou no esquife, porque naquele tempo, quando se tocava no defunto, ou quando se tocava direto no caixão ali, naquele tempo era se considerado imundo quem fizesse isso. Então Jesus, com toda a sabedoria, ele tocou no esquife. Jesus ali naquela hora, ele mostrou que nem a morte tinha o poder de o contaminar. Nem a morte tinha o poder de tornar ele imundo, ou qualquer outra coisa que quisessem pensar. E naquele momento Jesus, ele fala uma palavra, ele fala: levanta-te. Com uma simples palavra, Jesus, ele mudou a história daquela mulher naquele dia. Sabe o que eu quero te dizer? Talvez você projetou, planejou, criou sonhos, e pessoas não acreditaram nos teus sonhos, pessoas não acreditaram que você realizaria esse projeto, pessoas não olharam para você e não viram condições de você tirar os teus projetos do papel. Mas eu quero te dizer que com uma palavra, basta uma palavra, e você crê, Jesus, ele pode mudar a história da tua vida, a tua situação. Jesus, ele fala para mim e para você hoje: ei, não desista dos sonhos que estão dentro do teu coração. Não desista dos projetos, de tudo aquilo que você projetou, daquilo que você planejou, daquilo que você sonhou. Porque naquele dia, talvez naquele mesmo lugar, naquele mesmo portão onde a mulher entrou alegre, feliz e regozijante, sonhadora, ela ia sair pelo mesmo portão triste e envergonhada. Mas naquele dia Jesus teve um encontro com ela bem na entrada daquele portão e mudou a história da vida dela. Talvez quando ela estava saindo rumo ao cortejo, ela deve ter pensado: mas eu estou passando por aqui de novo, eu estou vivendo a mesma frustração de novo, eu estou vivendo a mesma tristeza de novo. Então eu quero te dizer com esta palavra: não importa com o que você tem sonhado, com o que você tem projetado, com o que você tem planejado. Talvez você deve pensar assim: mas eu acho que eu sonhei muito alto, isso não é pra mim. Eu tô sonhando muito alto, imagina, eu não tenho condições disso. Olha pra minha vida, olha a minha situação como tá. Mas eu quero te dizer que hoje Jesus, ele foi ao meu e ao teu encontro. E ele toca no esquife. Jesus, ele toca e fala assim para mim e para você: levanta-te.
Levanta-te. Levanta a tua cabeça. Ei, levanta-te. Volta a fazer aquilo que você já não fazia mais. Volta a orar acreditando daquela maneira que hoje você já não acredita mais. Volte a sonhar daquela maneira que hoje você já não sonha mais. Porque eu cheguei e eu vou dar uma palavra. E essa palavra vai ser para mudar a tua história, vai ser para realizar os teus sonhos, vai ser para tirar os teus projetos, os seus planos do papel. Sabe qual é a palavra que eu e você precisa ter na nossa vida hoje? Creia. Creia, porque Jesus, ele vai mudar a tua história. Jesus, ele vai mudar a tua situação, a situação da tua casa, a situação do teu casamento, a situação do teu trabalho, a situação, talvez você tenha projetado algo que você pensa assim, isso aqui está fora do meu alcance, mas eu tenho vontade de ter, eu tenho vontade de criar, aleluia, glória a Deus. Deus poderoso, Deus santo. Aleluia, Senhor. Amém, Jesus, eu creio. Sabe o que Deus está falando ao meu coração? Pessoas criaram projetos para ter o seu próprio negócio. E Deus, ele fala, não desista do teu projeto. Não desista do teu sonho. Aos teus olhos é impossível. Aos teus olhos, a tua vida financeira pode até estar impossível para você, mas eu cheguei. Continue planejando, projetando e sonhando. Continue fazendo aquela lista de tudo que você vai precisar, aleluia. Continue fazendo aquela lista que você começou e parou, porque você pensou assim, eu não vou ter dinheiro para comprar isso, eu não vou ter dinheiro para comprar isso, eu não vou conseguir pagar o aluguel, eu não vou conseguir fechar esse contrato. Mas Deus está dizendo para mim e para você, Deus está dizendo para pessoas hoje, ei, não desista, continue projetando, continue sonhando, continue, pega hoje aí a caneta, o teu caderno, o teu papel, a tua agenda e coloca lá tudo que você precisa, coloca lá tudo que você precisa no papel, porque o Senhor vai te dar condições de ter, o Senhor vai te dar condições de poder montar, de poder criar, de poder fazer, e Ele vai mudar a história da tua vida, assim como mudou a vida daquela mulher naquele dia. A esperança dela voltou, com uma palavra, com uma ordem que Jesus deu. A esperança dela voltou, a alegria dela voltou. Eu acredito que ela voltou a sonhar, ela voltou a acreditar. Então Jesus fala para você hoje, volta a sonhar, volta a acreditar, volta a projetar, volta a planejar, porque eu cheguei, é eu que vou fazer. Você não tem condições, mas eu vou fazer, eu vou te dar, eu vou criar condições, eu vou abrir caminhos, eu vou abrir portas, para que o teu sonho, o teu projeto venha a ser realizado. Amém? Que as irmãs fiquem com essa palavra em nome de Jesus. Que Deus venha abençoar grandemente a vida de vocês. Talvez não era isso que as irmãs queriam escutar, mas foi algo que Deus colocou fortemente no meu coração. Jesus, Ele está ressuscitando. Ele ainda realiza sonhos. Ele ainda realiza sonhos. Amém? Que Deus abençoe a vida de cada uma de vocês. Que Deus abençoe a vida de cada uma que for compartilhar. Que Deus venha abençoar grandemente, porque da mesma forma que essa palavra falou com cada uma de vocês, falou comigo também. Amém? Que Deus venha abençoar cada uma. Obrigado, pastora, pela confiança e por ter dado a oportunidade. Que Deus venha abençoar a cada uma poderosamente. E que Deus possa realizar o sonho de todas vocês. Que vocês possam crer que Deus ainda faz milagres extraordinários nas nossas vidas. Amém? Que Deus abençoe.